Eu não sei se você sabe, mas nós estamos vivendo um tempo, um período onde muitas pessoas estão sofrendo emocionalmente. Mas eu acredito num Deus que pode nos sarar. Ele pode nos curar. E sabe, assim, pela permissão de Deus, eu vou continuar hoje. Bem provável que semana que vem, se você conhece alguém que está sofrendo assim, traga essa pessoa. Porque eu creio que o Senhor, Ele tem cura para nós. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Antes de eu deixar essa palavra para o seu coração. Pai, eu quero te pedir que nenhum tipo de distração tome conta aqui de qualquer pessoa que está neste lugar. Que nenhum pensamento, nenhum tipo de pensamento intrusivo, Pai, que nada venha roubar essa pessoa de estar aqui agora, de ouvir a Tua voz. Porque quando o Senhor fala, a tempestade se acalma. Quando o Senhor fala, oh Espírito Santo, o Senhor acalma as águas agitadas da nossa alma. E quando o Senhor fala, o Senhor vai descortinando as janelas da nossa alma e nos mostrando tudo que precisa ser transformado. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Eu acredito que a maioria aqui já teve a oportunidade, com certeza, já viveu a experiência de, em algum momento da vida, se machucar, se ralar. Quem já passou por isso? Eu acredito que aqueles que são geração década de 70, década de 80 e 90 passou mais por isso, amém, gente? Cadê esse pessoal? Deixa eu ver se está. Tem uns que só faz assim, ó. Não é? Quantos lembram do carrinho de rolemã? Meu Deus. Mas você lembra que muitas vezes você fazia ali um ralado, né? E aí, daqui a pouquinho aquilo começava a formar casquinha e começava a dar aquela coceira. Só que você sabia que se você começasse a coçar aquilo, ia sangrar. Faz sentido o que eu estou falando? Então dava aquela coceira, mas você sabia, se eu coçar vai sangrar. Alguns não suportavam, né? E coçava. Os profissionais da área da medicina, os médicos, eles falam que esse momento, quando você começa a sentir essa coceira, é porque começou a cicatrização. É quando já está no processo de cicatrização. E sabe, isso não é diferente com as feridas da nossa alma. Não é diferente. Quando nós começamos um processo de cicatrização, a gente começa a sentir aquela coceira, de falar daquilo que a gente já passou, de revisitar o passado, de começar de novo a trazer à tona tantas e tantas coisas, de novo a revisitar sobre aquilo que nós somos machucados, atingidos, abalados. Quem sabe você que está aqui, você não está passando uma temporada assim, você está começando a voltar, a revisitar essas coisas, mas e você muitas vezes estava ficando desanimado, porque você não estava conseguindo mais lidar com esses pensamentos. Mas aqui eu já tenho uma palavra de Deus para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está dessa forma, não fica desanimado, não é que você retrocedeu, é porque Jesus já te colocou em um processo de cicatrização, e Ele começou a curar você, e Ele diz para você essa noite que Ele é poderoso para terminar. Você vai ser uma pessoa saudável. Ei, talvez você estava aqui, né, desanimado. Eu acho que eu nunca vou me livrar disso. Deus está falando para você: não, querido, é só você suportar, não coça, porque eu já comecei o processo de cicatrização e eu vou terminar. Quem está entendendo isso aqui? A palavra do Senhor nos conta a história de um homem que estava passando por um processo, por esse tipo de processo. João, capítulo 5, versículo 1. Olha só o que a palavra diz.
Passado um certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Olha para o seu vizinho e fala para ele assim: quer ser curado? Mais lento as notas, mais reflexivo. O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, quando eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não é te permitido carregar a maca. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntou-lhe então: quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Sabe, queridos, Jesus, ele estava indo para uma festa, só que de repente ele mudou a rota. Veja, ele estava indo para um entretenimento, mas ele mudou a rota. E aí ele vai para aquele lugar, para aquele tanque de Betesda, aonde de certo em certo tempo um anjo descia naquele lugar e agitava as águas, e o primeiro que entrasse ali era curado de qualquer coisa. Agora eu quero que você entenda o seguinte: Jesus mudou a rota. Ele deixou de ir numa festa para ir num lugar de sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus está com você no seu sofrimento. Só que é o seguinte, ele vai até esse homem e pergunta para esse homem: você quer ser curado? E a palavra fala que ele fez isso porque ele sabia do que o homem estava passando. Ele sabia quanto tempo fazia que aquele homem estava naquele estado. Querido, pega essa palavra em nome de Jesus. Para você que acha que está sozinho, para você que acha que Deus não se importa com você, para você que acha que você está sofrendo e Deus está preocupado com outras coisas, Deus sabe de tudo que você tem passado. Deus sabe do seu sofrimento. Aliás, Ele sabe quando começou, e Ele também já sabe a data que isso vai terminar na tua vida. Ele não apenas sabe quando começou, mas Ele já sabe quando vai terminar. E Ele pergunta para esse homem: você quer ser curado? Mais uma vez, cutuca o seu vizinho e fala assim: você quer ou não quer? Não é só se você... Não fala para ele se você quer ser curado. Fala assim: quer ou não? O homem fala para ele assim: como? Não tem ninguém que me leva no tanque? E quando eu estou tentando ir, tem alguém na minha frente? Pega isso que eu vou te falar. Jesus estava falando com aquele homem sobre o que iria acontecer. Aquele homem estava falando com Jesus sobre o que tinha acontecido. Eu vou falar de novo. Aquele homem estava falando com Jesus sobre o que já tinha acontecido. Jesus estava falando para aquele homem sobre o que iria acontecer.
Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que até tem relacionamento com Deus, mas está se relacionando com Deus só sobre o que já aconteceu. Você precisa ter uma virada de chave aqui hoje. Isso precisa mudar na sua vida. Você precisa começar a se relacionar com Jesus sobre o que vai acontecer, porque a palavra fala lá em Isaías 43, versículo 19, o Senhor diz: eu estou para fazer uma coisa nova que já está para acontecer. O Senhor fala ali, algo novo eu estou fazendo, ainda que vocês não estejam entendendo, mas já está para acontecer. Levante as suas mãos, eu quero liberar sobre a tua história, querido. Você está aqui comigo, igreja? Erga as suas mãos em fé. Deus está falando para você aqui, que Ele está trazendo uma coisa nova para a tua vida, aleluia. Algo novo está para acontecer, e Ele diz, eu falo no temor de Deus para você aqui essa noite, não vai demorar. Está para acontecer algo novo. Bate a mão na mão do seu vizinho para ele acordar. Fala assim, ó, está para acontecer algo novo na tua vida. Só que você precisa parar de ficar, ai, porque em 1985, sabe, Jesus, eu passei. Até quando? Jesus fala para ele assim, ó, levanta, toma a tua esteira e anda. Olha o que Jesus fala para ele: levanta, homem, toma a tua esteira e anda. Sabe o que Jesus está falando para ele? Chega, as suas feridas não vão ser mais um lugar de comodismo. As suas feridas vão ser um testemunho de milagres para curar outras pessoas. Tem gente que está pegando, tem alguns que ainda está. Eu estou percebendo que tem gente que ainda não está entendendo o que vai acontecer aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando para você que tudo que você passou, que tudo que você viveu, querido, não é para você ficar nesse lugar de comodismo. É para você pegar a sua marca, porque isso vai ser um testemunho de milagres que vai alcançar muitas e muitas e muitas e muitas pessoas nessa cidade, muitas pessoas lá onde você estuda, muitas pessoas no seu local de trabalho, muitas pessoas que passam por você todos os dias. As pessoas cruzam o seu caminho e você muitas vezes fica lá remoendo essas feridas. Deus está falando, não, das suas feridas vai sair poder para curar outras pessoas. Ei, o que você está esperando? Até quando você vai ficar lá? Eu sou assim porque eu passei por isso. Eu sou assim, eu estou dessa forma porque isso aconteceu. Querido, chega. Deus está falando para você aqui hoje, chega. Acabou. Sabe, já viu como é que quando criança cai, machuca, aí o papai e a mãe falam, levanta, vai. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje? Levanta, Jesus está falando, levanta. Caiu, machucou, levanta, pega a sua maca, porque através disso outras pessoas vão ser curadas. Eu acho que naquela hora aquele homem deve ter dado porque ele levantou e você vai levantar. Ele levantou e você vai levantar. E sabe o que eu acho interessante? Que enquanto ele estava lá, gente, 38 anos, hein? 38 anos. Ninguém se incomodava com aquele homem. Ninguém, sabe, aquele homem não incomodava ninguém. Mas na hora que ele foi curado, aí começaram, hoje é sábado, não pode andar com... Gente, vem comigo, né? Vocês estão aqui comigo? Eu quero que vocês entrem comigo nessa história. Para pensar, as pessoas sabiam. Eu quero que você pega isso. Imagina alguém que você viu a vida toda andando de muleta, viu a vida toda andando de cadeira de roda. Imagina isso, de repente essa pessoa passa por você, ei, bom dia. Irmão, não sei você, eu já ia me ajoelhar. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sim ou não? Não, eles falaram para o homem assim, hoje é sábado, hoje não é o dia de andar com a esteira. Você já reparou que as pessoas não se incomodam quando você está mal? Mas quando você começa a ficar bem, já começa, sei não, o que está fazendo de errado para conquistar isso aí, né? Fala para o seu vizinho, fala assim, ó. Você vai falar assim, o negócio é que eu aprendi a fazer isso aqui, ó. Levanta, toma a tua esteira e anda. Cada pessoa que está sentada aqui hoje tem um testemunho de milagre.
Está na hora de você testemunhar o que Deus fez na sua vida. E é sobre isso que eu quero pregar. Vocês estão comigo aqui? É sobre isso que eu quero falar aqui. O que nós temos que fazer para que verdadeiramente essas feridas venham se tornar um testemunho de milagres? A primeira coisa, pegando essa história tão linda, inspirada pelo Espírito Santo, a primeira coisa, mudar de ambiente. Mudança de ambiente. Vamos falar todos juntos? Mudança de ambiente. A primeira vez que Jesus encontrou esse homem, ele estava no tanque de Betesda. A segunda vez que Jesus encontra esse homem, ele já não estava mais no tanque, ele já estava no templo buscando a Deus. Ele mudou. Ele saiu daquele lugar e foi para um outro lugar. Ele saiu daquele ambiente e foi para outro ambiente. Porque você há de convir comigo que é uma tentação. Agora que ele já estava curado, agora que ele estava bom das pernas, é uma tentação. Seria uma tentação ele, quando o anjo movesse as águas, ele ficar ali para receber alguma coisa, sim ou não? E não ia mudar mais nada, porque ele já estava curado. Sabe que lugar é esse? Sabe que ambiente é esse? Vitimismo. Tem pessoas que Deus já curou, que Deus já fez, mas a pessoa gosta de ficar naquele lugar de vitimismo. Gosta de falar que sofre, gosta de falar que já sofreu. Deus está falando para você: sai do vitimismo e vai para um ambiente de buscar a presença de Deus. É muito melhor ficar num lugar de buscar a presença de Deus. É muito melhor estar num lugar que você pode testemunhar do que Deus fez na sua vida, do que você ficar lá querendo que as pessoas venham lamber as suas feridas, querendo que as pessoas ficam lá, tadinho de você, tadinho de você. Você não é um coitado, você é filho de Deus. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é alguém cheio do Espírito Santo. Se Deus permitiu você passar por algo, Ele te criou. Ele sabe que você suporta, e você vai não apenas suportar, mas você vai dar suporte para outras pessoas. Saia deste lugar. Sabe, esse homem, ele mudou de ambiente. Ele saiu de um ambiente de solidão. Solidão, por quê? Ele fala o seguinte, ó: ninguém me ajuda, ninguém me carrega. Ele saiu deste lugar. Agora eu estou curado, eu não vou ficar mais aqui, eu vou para um lugar de buscar a Deus. Esse homem estava num ambiente de solidão. Sabe por quê? A pior solidão que existe não é quando você está sozinho, é quando você está rodeado de pessoas que te fazem sentir sozinho. Pior solidão não é quando você está sozinho, é quando você está rodeado de pessoas que te fazem sentir sozinho. Pessoas que você não pode compartilhar suas fraquezas, pessoas que você não pode compartilhar suas vitórias, senão a pessoa começa a ficar com inveja. Essa hora que você fala Jesus. Você não pode, você tem que esconder o que Deus está fazendo na sua vida. Não fala para ninguém, não fala para ninguém. Pessoas que é tudo sobre ela, o ego está aqui, ó. E hoje, por causa do Instagram, né, gente, a gente percebe quando a pessoa é tudo sobre ela. Que você pega o Instagram da pessoa, é só ela, não tem mais ninguém, é só sobre ela. Quem sabe você que está aqui hoje, você está rodeado, você está numa solidão, porque você está rodeado de pessoas que te fazem sentir sozinho. Mas eu preciso te falar uma coisa aqui. Qualquer pessoa, por melhor que seja, guarda o que eu estou te falando. Qualquer pessoa, por melhor que seja, em algum momento vai te fazer sentir sozinho. Qualquer pessoa. Você com certeza já fez alguém se sentir sozinho. Eu já fiz com certeza alguém se sentir sozinho. Nós somos falhos, nós somos limitados, mas tem um. Aleluia, eu vou falar de novo. Tem um. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Eu já vou falar o nome dele. Tem um. Ele é todo perfeito. Ele diz lá em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Encontrareis
encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um, eu já vou falar o nome dele. Esse é aquele que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, ele não vai te deixar sozinho, ele vai estar com você. Mesmo se você estiver na fornalha de fogo, ele não vai te deixar sozinho, ele vai estar com você. Mesmo se você estiver na cova dos leões, ele não vai te deixar sozinho, ele vai estar com você. Mesmo se você estiver lá no cárcere, preso injustamente como Paulo e Silas, ele vai estar com você. Ele é aquele que deixou de ir numa festa para ir no tanque de Betesda. Ele é aquele que deixou o seu trono de glória, que morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, está no nosso meio. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse não vai te deixar sentir sozinho. Ele está tão aqui agora. Ele está aqui. Eu amei a canção que o Igor cantou agora há pouco. É mais real que o chão que eu piso. É mais real do que o ar dos meus pulmões. Ele é mais real. Quem sabe não está faltando apenas você fechar a porta do teu quarto, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, vem. Você vai perceber que algo glorioso vai te envolver. A presença dele vai te envolver. Não tem como se sentir sozinho assim. Não tem como. Ele está aqui hoje. Ele está neste lugar. Santo é o teu nome, Jesus. A segunda coisa que eu quero falar com você é mudança de atitude. Jesus fala para aquele homem assim: agora que você está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus estava falando para ele assim: homem, você está curado, agora muda a sua atitude. Você pode dizer comigo: mudança de atitude. Nem tudo de ruim que acontece na minha vida e na sua vida é por causa do pecado. Você sabe que às vezes a gente é tentado, né, a pensar isso. Sei não, né? Mas vamos parar para pensar em Jó, homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E o que aconteceu com ele? Perdeu as finanças, perdeu os filhos, perdeu saúde. O que Jó fez de errado? Então, nem tudo que acontece de ruim é pecado, mas tem algumas coisas que é. Precisamos ter maturidade e entender. Tem algumas coisas que é. Só que o que é maravilhoso, o amor de Deus. Sabe, o que o Espírito Santo falou nesse texto para mim, algo tão lindo. É que Jesus, ele não falou para aquele homem assim, ó: não peques mais, para que te aconteça algo melhor. E aí curou ele. Não foi isso que Jesus fez. Jesus curou ele primeiro e depois falou para ele: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Sabe o que é isso? Graça. A graça de Deus. Deus não te dá o que você merece, Deus te dá o que você precisa. Jesus poderia muito bem falar para aquele homem: eu estou esperando você não pecar mais para te curar. Não, Jesus curou ele e falou: agora muda a sua vida. Sabe por quê? Quando a gente peca, Deus nos perdoa, mas o pecado nos machuca. O pecado tem consequência. Eu e você, levante as suas mãos pelo amor de Deus. Você não foi criado para o pecado. Vou falar de novo: você não foi criado para o pecado. Você foi criado para ser santo na presença do Senhor. O pecado é prazeroso, sim, mas te machuca. E o que Jesus está falando para aquele homem é isso: muda agora. Você está tendo uma oportunidade na tua vida.
Eu estou te dando uma oportunidade para você. Você não precisa pecar mais. Você não precisa ser mais aquela pessoa que você foi antes. Você pode ser alguém diferente agora. A minha graça foi derramada sobre você. A minha graça te capacita, não apenas te perdoar, mas te capacita a viver fora desse pecado. Sabe, eu quero falar com você porque todo pecado tem consequência. A consequência desse homem foi uma paralisia. E o pecado é assim, ele nos para. A vida vai parando os movimentos, vai travando. Aí você começa a ter que empurrar as coisas. Você começa a ter que colocar força para o negócio ir. E não vai. Falando numa cosmovisão cristã. Vocês compreendem isso? Quero falar numa cosmovisão cristã agora. Quantos casais de namorado que tinha tudo para dar certo, que estava indo bem, daqui a pouco cai no pecado. A vida começa a travar. Pessoas que Deus deu um lindo ministério, pessoas que Deus prosperou, casamentos lindos que Deus assim abençoou, famílias maravilhosas, estava indo bem, tinha tudo para dar certo, caiu no pecado. E a vida começou a travar. A vida começou, parou, uma paralisia. Como esse homem ficou 38 anos. Mas chegou um dia que ele recebeu da graça de Deus. Ele se agarrou na graça de Deus. Os movimentos voltaram. Por favor, leva as suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu preciso liberar algo sobre você aqui. Eu não sei o que aconteceu sobre a sua vida. Eu não sei o que você fez, o que aconteceu. Mas se você hoje se levantar, se você se agarrar na graça do Senhor, tudo que estava travado, tudo que estava parando, vai voltar a ter movimento. Deus quer voltar a dar movimento para a tua vida. E não vai mais parar. Não vai mais parar. Eu acho tão forte que ele estava num lugar onde de certo em certo tempo um mover acontecia, mas ele não participava do mover, porque ele estava paralítico. Quantas vezes, quem sabe, o mover de Deus aconteceu aqui? Quantas vezes você viu o mover de Deus acontecendo na vida de alguém, mas você está lá, querido? O Espírito Santo está falando para você aqui hoje. Eu estou derramando a minha graça sobre você. Agarra nela, se levanta, porque em 2025, cada mover que eu derramar neste lugar, cada vez que eu movimentar as águas deste lugar, a partir de hoje, você vai participar do mover do Espírito Santo. E tudo que estava travado vai começar a andar na tua vida novamente. E sabe a boa notícia? Que já há um mover do Senhor aqui. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Já há um mover do Espírito Santo. Já há um mover do Senhor neste lugar.